salmista fala no Salmo 44, de 1 a 3. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais têm contado os feitos que realizaste em teus dias, nos tempos da antiguidade. Pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz do teu rosto, porquanto te agradaste deles. O salmista lembra que Deus é que se agrada de nós e por isso Ele cuida de nós. Mas Ele se agrada de nós porque nós também nos agradamos com Ele. Agora convidamos a todos para usufruirmos da sua palavra que vai ser falada pelo teu servo neste culto. Que nós possamos refletir sobre a vontade de Deus para as nossas vidas e que nós possamos ser motivo de alegria para Deus. Bom dia, queridos irmãos. No desafio devocional hoje, eu queria deixar com os irmãos um versículo que encontra no Salmo 115, que diz: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, e sim para o seu nome, por seu amor e a sua fidelidade. Irmão, todos os dias de nossa vida nós devemos agradecer ao Senhor as bênçãos que Ele tem feito por nós, sua misericórdia, sua compaixão para conosco. E nesse momento eu convido a todos para orar. Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai querido, e tudo o que fazemos seja para a tua honra e glória. Ó Deus bendito, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, compaixão desse mundo que está passando por essa pandemia. Também te peço pelos nossos pastores, pelas suas famílias, pela nossa igreja, todos aqueles que pregam a tua palavra, Senhor.
Abençoa-nos, Senhor Deus, abençoa todos os irmãos da nossa igreja e aqueles que não têm quem ore por ele. Ó Deus bendito, eu te peço perdão do nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que Deus continue abençoando ricamente suas vidas. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre fundamentos da nossa fé. O famoso pai da igreja, João Crisóstomo, ele disse certa vez, com a propriedade que lhe era peculiar: quando a vida é corrompida, ela concebe uma doutrina que combina com ela. Mais tarde, um outro pastor também se aproximou da mesma frase do pastor João. Quando a doutrina é corrompida, ela concebe uma vida que combina com ela. Não nos esqueçamos daquela frase: aquilo que cremos determina como vivemos. Por este motivo, é muito importante que saibamos naquilo que cremos. Por exemplo, o que você crê precisamente sobre a divindade de Jesus Cristo? O que você diria se alguém lhe perguntasse por que tem certeza de que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou uma influência? O que você crê a respeito de Deus, sobre a Bíblia, sobre Satanás, sobre os anjos? A insegurança doutrinária existe por toda parte, hoje em dia, em proporções assustadoras. Como bem sabemos, toda a nossa vida cristã baseia-se na fé.
É por meio da fé que somos salvos, como está em Efésios 2:8. Nós somos justificados pela fé, como está em Romanos 5:1. Nós vivemos pela fé, como está em Romanos 1:17. Andamos pela fé, como está em 2 Coríntios 5:7. E é através da fé que vencemos o mundo, como está lá em 1 João 5:4. E é pela fé que nós somos curados, como está em Tiago 5:15. Então, nesta noite, no assunto sobre fundamentos da nossa fé, vamos iniciar falando sobre a própria fé. Ou seja, em Romanos 1:17, nós lemos: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É do princípio ao fim, é pela fé. Baseia-se na fé e apela para a fé. Em Romanos 3:22, nós lemos: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. A salvação não somente vem através da fé, como também é oferecida a todos os que creem. Eu gostaria de elencar 4 comportamentos associados à fé. O primeiro deles é o relacionamento. Eu diria que a fé é a capacidade de nos relacionarmos com Deus. Lá em Hebreus 11, versículo 6, nós lemos: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vemos então aí um duplo objetivo da fé. Primeiro, confiança absoluta na existência de Deus, Rei eterno, imortal, invisível. E segundo, certeza que Deus galardoa os que o buscam de coração. Então a fé está associada a relacionamento. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível nos relacionarmos com Deus. Por isso que a fé é a capacidade de nos relacionarmos com Deus. Mas também a fé nos remete a uma outra coisa, a dependência. Olha em Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. E em Filipenses 4:6 nós lemos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos. Então, pela fé, quando Deus pôs Abraão à prova, ou seja, ele reagiu na total dependência de Deus. Também pela fé, a fé também nos encaminha para a confiança. Marcos 11:24 nós lemos: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Em Gênesis 22, versículo 5 e versículo 19, diz assim: disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Em Hebreus 11:19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, nesses textos, nós vemos claramente a ligação forte da confiança com a fé. E também
podemos ver associado à fé a certeza. Olha o que diz Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, a fé é essa certeza, é a garantia, ou seja, a escritura das promessas de Deus. Os santos do Antigo Testamento exerceram uma fé nas promessas de Deus. Essa fé os sustentou numa perseverança exemplar. O crente, ele reconhece que as coisas temporais e materiais, acessíveis aos sentidos, não são mais reais do que Deus e sua palavra que as criou. A fé substancia a realidade de Deus. Então, nós podemos observar estas 4 coisas que estão relacionadas com a fé. O relacionamento, né? Podemos ver a dependência, a confiança e a certeza. Ora, então, a nossa fé precisa estar bem fundamentada. Ela precisa estar bem alicerçada. Então, os fundamentos da nossa fé, nós diríamos que eles são fundamentais para que a nossa fé seja robusta e para que a nossa fé seja verdadeira, esteja exatamente focada no objeto correto e seguro. Então, vamos ver os fundamentos da nossa fé. Em 2 Timóteo 2,19, nós temos um texto que diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então vamos ver aonde a nossa fé precisa estar fundamentada para que ela seja verdadeira. Primeiro, a nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3, de 14 a 17, nós lemos: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ainda em Romanos 10:17 nós temos esse texto: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E em 2 Pedro 1:5, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento. E no Salmo 119:89, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A palavra de Deus é segura? Ou seja, a nossa fé, firmada na palavra de Deus, está bem fundamentada? Claro que sim. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Então, ela é fundamental para a segurança da nossa fé. Não somente a palavra de Deus,
mas também a pessoa de Deus. 1 Timóteo 1,17 lemos: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Em João 17,3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fundamento da nossa fé tem que estar também na pessoa de Deus. Esse Deus soberano, esse Deus eterno, imutável, Deus onipresente, onipotente, onisciente, Deus que está no controle de todas as coisas, assentado num trono majestoso de glória e poder, que tem as rédeas da história nas suas mãos. Então, se a nossa fé está fundamentada em Deus, ela está segura. A nossa fé também precisa estar fundamentada em Jesus Cristo e a sua obra. Lá em Filipenses 2, de 5 a 11, nós lemos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de homem, em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E em João 5,24, nós lemos: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A nossa fé precisa estar fundamentada na pessoa e obra de Jesus Cristo. No seu ministério terreno, ele sempre reafirmou e ele sempre pronunciou: a tua fé te salvou. Nunca havia uma fé, nem em Israel, tão grande como esta. Não temas, crê somente. Então, Jesus Cristo, ele nos mostra que a nossa fé precisa estar fundamentado também na pessoa dele e na sua obra, como na palavra, na pessoa de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé também precisa estar fundamentada na pessoa do Espírito Santo e na sua obra. Lá em João 16, de 7 a 11, nós lemos: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Em João 16, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. O fundamento da nossa fé tem que estar também firmado, alicerçado na pessoa e obra do Espírito Santo. Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador. Espírito Santo que ilumina a nossa mente e nos faz entender a palavra de Deus,
que traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança, o Espírito Santo que habita em nós. Então, a nossa fé somente será verdadeira quando ela estiver direcionada ao objeto correto, que é a palavra de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa e obra de Cristo, a pessoa e obra do Espírito Santo. Muitos estão direcionando a sua fé para o objeto equivocado. Até ouvimos: tudo por Jesus, nada sem Maria. A resposta é: tudo por Jesus. Tudo pela palavra de Deus, tudo por Deus, tudo pelo Espírito Santo. A nossa fé não está fundamentada nas coisas da terra, não está fundamentada naquilo que vimos. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé. A nossa fé está fundamentada nos céus, na eternidade. Então, quando vemos a nossa fé, que nos leva a um relacionamento com Deus, a total dependência de Deus, a confiança nele, a certeza que devemos depositar nele, estando fundamentada nisto que nós colocamos, com certeza a nossa fé estará nos conduzindo de maneira correta, como agrada a Deus, e nós estaremos vivendo uma vida cristã fortalecida. Como diz em Romanos 4, 19 e 20, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Em 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Efésios 6, 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Em Lucas 17,5 nós lemos: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Olha só, se a nossa fé estiver fundamentada na palavra de Deus, na pessoa de Deus, na pessoa e obra de Cristo, na pessoa e obra do Espírito Santo, nós seremos fortalecidos na nossa vida cristã. E esta fé que habita em nós, ela será manifestada de maneira correta. De maneira correta. Quando, através das nossas obras, nós haveremos de glorificar a Deus que está nos céus. Nós fomos salvos pela graça, não pelas nossas obras, mas fomos salvos para as boas obras, obras de justiça. Então, esta fé é fundamental no exercício da nossa vida cristã, quando ela está desta forma sendo apresentada a nós nesta noite. O sistema de doutrina revelado por Deus para a salvação chama-se fé. Atos 6,7, lemos: assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Em Atos 24, vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Em Romanos 1,5, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo,
para a obediência que vem pela fé. Que Deus abençoe esta palavra, irmãos, e que quando nós orarmos, Senhor, acrescenta-nos a fé, fortalece a nossa fé, para que a nossa esperança esteja firmada no Senhor, a nossa confiança, a nossa dependência, porque a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus, na pessoa de Deus, na pessoa e obra de Cristo, na pessoa e obra do Espírito Santo. E nós a vivemos. Vivemos não por vista, mas vivemos por fé. Que Deus nos abençoe nesses tempos difíceis, nesses tempos de grandes desafios, nesses tempos de grandes adversidades, mas com a nossa fé firmada, focada no objeto verdadeiro, focado na eternidade, nos céus. Amém. Deus